Histórias. Gente, boa tarde, tudo bem? Eu tô me organizando aqui para começar a nossa live. Um comentário para ficar fixo, né? Vou tentar fazer isso agora. Vamos ver se eu vou conseguir. Só um instantinho. Agora eu pego esse, seguro. Tô tentando aqui. Acho que eu consegui. Vocês estão me ouvindo direito? Eu preciso botar o fone. Me avisem aí se tá tudo certinho em relação ao áudio. Faz um tempo que eu fiz a minha última live e eu esqueci como faz, mas acho que agora eu procuro a Márcia e ela já tá aqui. Estão ouvindo bem? Que bom. Oi, Márcia. Oi, Gisele. Oi, Dimitri. Olá! Oi, Anastácia. Tudo bem, Márcia? Tudo, e você? Que ótimo, que bom. Consegui Finalmente, aqui. estamos aqui. Finalmente, um prazer enorme. Para mim. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Dina, prazer. Você tá bem aí? Estamos aqui trancadas em casa. Há 40 e poucos dias já aqui. Muito tempo, né? E a gente fica contando os dias para acabar sem saber quando acaba, né? Aqui tem uma previsão que é uma modificação do regime de quarentena a partir de 11 de maio, porque aqui a coisa começou, enfim, em começo de meados de março, e é bem cru, assim, tem que sair com documento, é cheio de coisa, mas acho que ninguém está abusando, porque também morreu muita gente, então as pessoas... Eu conheço várias pessoas que... conheço poucas pessoas que morreram, mas tenho vários amigos que ficaram com o coronavírus e familiares que morreram. Então, é triste, né, de ver. E é uma coisa séria. Um momento muito difícil, né? De trauma coletivo. E, enfim, eu aproveito esse ensejo para dizer que o Filósofas na Rede é um projeto que nasceu desse desespero, vamos dizer, né? De professoras e colegas que se viram isoladas, né? Tendo uma vida dentro da sala de aula muito ativa, né? Muito contato com alunos o tempo inteiro, e aí, de repente, enclausuradas, mas muito sem saber muito como fazer com o ensino à distância, dadas as desigualdades sociais no Brasil, né? Muita gente do nosso grupo é professor do Estado, são professoras do Estado. Então, a gente partindo dessa reflexão, né, do que é mover cursos para o EAD, numa situação sem condições materiais para tanto, a gente resolveu fazer uso aí dessas ferramentas que a gente já utiliza, né, para poder fazer divulgação científica, se acolher, né, ouvir umas às outras e convidar pessoas que são especiais para a gente se inspira e que podem ajudar aí a gente passar por essa quarentena de uma maneira mais leve. Hoje a gente, há uma hora atrás, né, teve uma live do nosso ex-ministro da Justiça e o pessoal ficou todo assim, caramba, agora a gente vai ter que falar disso, vamos mudar de assunto. Mas, assim, de repente, tomara que no final, assim, dê tempo da gente falar um pouquinho de política e militância, mas eu queria focar um pouco no nosso tema central aí, que é da filosofia. Vamos mudar de assunto, porque a gente já sabe o que vai acontecer com esse país, né? Isso, é triste. Infelizmente, a gente sabe. Mas, enfim. Bom, então deixa eu começar falando um pouco de você. Eu sei que você é uma pessoa que dispensa apresentações, né? Você é uma figura pública, é uma pessoa assim super inspiradora e interessante assim de falar e trazer para essa conversa nossa, porque você já participa do cenário público há muito tempo, né? E ao mesmo tempo é uma acadêmica, assim. Então você desenvolveu uma maneira assim de falar com o grande público que eu acho muito interessante assim de ouvir, aprender e, enfim, você foi
âncora lá do Saia Justa, e você é colunista, e você é escritora, e você foi candidata, mas assim, hoje eu queria falar a partir desse lugar assim da Márcia Tiburi acadêmica, né? Que tem uma formação muito completa e muito bonita em filosofia, que fez graduação, mestrado, doutorado, né? E, enfim, publicou um monte de coisa e deu aula na Unicinos e deu aula na Unirio e agora está em Paris, assim. E publicou diversos livros, eu fico impressionada, eu fui olhar. E muitas coisas extremamente interessantes, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do seu percurso, e principalmente começasse assim a falar um pouquinho do seu percurso com a história da filosofia, né? Com seus interesses filosóficos, enfim, a partir dos seus interesses filosóficos. Se você puder contar um pouquinho para a gente da sua trajetória. Obrigada por essa pergunta, assim, porque obrigada também por esse recorte para a nossa conversa, porque, de fato, quando você, seja por que caminho for, você entra na esfera do espetáculo, né? Pensando aqui numa sociedade do espetáculo, para o espetáculo você sempre é uma figura unidimensional. Então, você se torna aquilo que a sua imagem apresentou, né? E a imagem não é uma coisa que você constrói sozinha. E ao contrário, muitas vezes você nem sabe que construiu uma imagem. Todos nós temos imagens que estão circulando no mundo, os nossos alunos nos enxergam de um determinado jeito, nós enxergamos as pessoas, os nossos alunos, enfim, como diz o Guy Debord, naquele famoso livro de 1967, na Sociedade do Espetáculo, ele fala justamente de que a Sociedade do Espetáculo é aquela na qual a imagem virou um capital e todo mundo é mediado por essa imagem, né? Então, quando você entra na esfera do espetáculo profissional, você se reduz, você é uma pessoa que é reduzida a uma imagem que foi feita de você, né? E eu acho isso curioso de abordar. Quando eu terminei de fazer eu fiquei 5 anos participando. Eu nunca acho que eu fui âncora, porque eu acho que eu não era âncora mesmo, mas eu participei das conversas do Saia Justa por 5 anos. E naquela época eu fazia uma pesquisa acadêmica que rendeu um livro chamado Olho de Vidro, que é um livro sobre estado de exceção, subjetivação pelo mecanismo do televisivo. Eu tentava construir o conceito do televisivo nesse livro. E eu vou te contar, Anastácia, que esse é o meu livro, veja, o livro que eu fiz na época do Saia Justa, o menos lido de todos os livros que eu escrevi na minha vida. Ele é um livro encalhado. Toda vez que a editora manda uma notícia assim, vendeu uns livros aí, esse aqui não vendeu não, Márcio, tá ainda devendo para a editora. É uma coisa muito engraçada. Mas, enfim, interessante. Uma coisa importante, assim, que eu acho que para as filósofas na rede, que é interessante de vocês saberem, é que eu terminei meu doutorado em 22 de abril de 1999. Por que eu falo dessa data? Porque é o dia do aniversário do Kant. Eu tinha 29 anos, recém-feitos, tinha uma filha pequena, e eu fazia um doutorado sobre Adorno, a dialética negativa. E eu me lembro assim que eu terminei o doutorado e eu fiquei muito perdida, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou continuar estudando, mas eu não quero continuar estudando desse jeito, desse jeito tão árido, né? Que a academia nos coloca e que é importante, mas que tem uma aridez. Eu queria expandir meus horizontes. E aí eu tinha um interesse há muito tempo sobre a questão das mulheres na filosofia, mas nessa época ninguém estudava esse assunto. Não tinha uma mulher para estudar isso. Os meus professores, eu dei aula no Unicinos e eu fui a primeira mulher a dar aula no Unicinos. Eu tinha 25 anos quando comecei a dar aula lá. Depois eu fui a primeira mulher também a dar aula em outros lugares, né? No La Salle, lá de Porto Alegre, de Canoas, também fui eu. Enfim, e depois começaram a aparecer umas mulheres. Eu me lembro quando uma vez uma universidade que eu não quis dar aula também estava me convidando meio tipo, nunca nenhuma mulher deu aula aqui, então a gente quer que você venha dar aula aqui. Eu disse, eu não estou acostumada a receber convite só porque eu sou mulher, então não vou. Se liga. De qualquer maneira, enfim, eu acho que a gente vai construindo o próprio destino em cima de muitos anseios, desejos, dificuldades, limites, muitos limites, né? Bom, mas nesse ano, quando eu acabei o doutorado, eu pensei, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma galera da filosofia brasileira para discutir a questão das mulheres na filosofia. E a gente, imagina, eu vinha da teoria crítica, vinha de uma
análise muito pesada assim, da questão da dialética, e até onde eu era marxista e socialista, eu também não gostava do feminismo, nesse sentido assim de não conhecer mesmo, de na verdade conhecer um feminismo via Simone de Beauvoir, do segundo sexo, gostar daquilo, mas ao mesmo tempo eu não tinha uma fascinação por um feminismo que naquela época, no fundo, a gente não gostava porque era o feminismo liberal. Então, aí eu disse, não, mas eu tenho que estudar isso direito, comecei a estudar e disse, vou chamar as filósofas, as professoras para trabalhar esse assunto. E foi super difícil de chamar as filósofas, porque, imagina, gente, 21 anos atrás, 20 anos atrás que a gente fez o congresso, em 2000, e aí eu tinha uma colega, Magali Menezes, que hoje é professora da URGS, que era professora lá da educação, e que fazia mestrado sobre Levinas e trabalhava o tema do feminino, e uma colega da teologia, da educação, mas que era também da teologia, que era a Edla Egert, que hoje é professora da PUC, do Rio Grande do Sul. E essas duas foram as minhas colegas para organizar esse negócio. Mas, assim, a gente foi chamar as professoras e foi difícil ter professoras do mundo da filosofia que topassem essa conversa. Claro que depois veio muita gente e tal, e hoje eu acho que está muito interessante. Mas naquela época eu me lembro que a gente organizou esse livro. Eu chamei alguns colegas que também se interessavam pela questão, homens. Havia já o dilema, né? Mulheres e feminismo, será que o feminismo, será que é isso? Porque a gente também não sabia direito, a pesquisa não era avançada nessa área. E aí chamamos gente da psicanálise, da educação, da sociologia, de várias áreas, porque na filosofia mesmo não tinha quem chamar. E aí eu me lembro que eu chamei a Virgínia Figueiredo, a Lívia Figueiredo, Guimarães, lá da UFMG, a Algária Matos, aquela professora que estuda Nietzsche, Scarlett Martin. E, enfim, mas nenhuma dessas pessoas era a não ser a Lívia, que tinha uma preocupação, a Lívia Guimarães, que tinha uma preocupação mais feminista, nenhuma delas era uma filósofa que estudasse feminismo e colocasse a questão feminista como deve ser colocada. Então, a gente publicou esse livro em 2001 ou 2002, As Mulheres e a Filosofia, pela própria editora da Unicinos. Eu escrevi um texto naquela época, na área que eu estava investigando, que eu trabalhava muito com estética, e aí, enfim, fiquei lá especulando sobre o lugar das mulheres e certas frases dos filósofos nesse campo. E depois a gente fez um outro congresso, 2 anos depois, que aí chamou Mulheres, Filosofia ou Coisas do Gênero. O livro demorou anos para sair. Agora, o que eu queria te contar é que, na verdade, quando eu fiz esse congresso, publiquei esse livro, quem gostou da história nem foram os filósofos e os teóricos. Até uma coisa importante, naquela época eu comecei a dizer que eu era filósofa, porque me aconteceu uma coisa que agora não vai dar tempo de contar, e eu me lembro assim como os meus colegas me olhavam com uma cara feia, tipo, que horror, o certo é dizer eu sou professor de filosofia. E agora, depois de tudo que aconteceu, depois do sequestro do nome filósofo, depois que esses Olavos de Carvalho andam falando que são filósofos, eu resolvi voltar a dizer que eu sou professora de filosofia. Quer ser filósofo, vai ser filósofo longe de mim, que eu sou uma professora tentando, enfim, combater o obscurantismo aqui no nosso país. Bom, mas aí eu me lembro que a imprensa gostou muito disso. Eu morava em Porto Alegre e a imprensa se encantou, a imprensa daquela época, os jornais, as revistas, a televisão, se encantaram com o assunto das mulheres e a filosofia. E aí eu comecei a participar muito, assim, é como se eu, de repente, fosse para o mundo, e me chamavam. E aí isso acabou me levando a muitos outros lugares, sempre o povo me chamando. Então, essa coisa pública na minha vida tem muito a ver com essa história, desse pequeno momento lá em que a gente resolveu estudar uma coisa que tinha ficado na sombra da história canônica da filosofia, né? Aí depois a gente publicou, eu e outras colegas publicamos um livro, então, Mulheres, Filosofia ou Coisas do Gênero. Depois, em 2014, a gente organizou, eu e a Maria de Lourdes Borges, que é da Federal de Santa Catarina, a gente publicou um livro chamado Filosofia, Machismos e Feminismos. E esse ano vai sair pela Rosa dos Tempos, se tudo der certo, um livro chamado Filosofia Feminista, que aí é um livro muito rico, tem
estudos, pesquisas interessantíssimas de diversas professoras de universidades, e é um livro que eu acho que vai ser muito importante, também um marco assim na nossa investigação acadêmica, mas não só. Eu também acho que uma coisa importante hoje é que todo mundo que está fazendo feminismo nas academias há uma consciência de se produzir, de se construir na prática também uma luta feminista que vá além, né, dessa pura e simples investigação, porque eu acho que o próprio feminismo é o tipo de teoria que vai levar você a querer uma prática consistente também em relação àquilo que você debateu, investigou, aquilo que te formou. E aí, enfim, eu depois disso, e no meio disso tudo, eu tive sempre uma produção, porque eu gosto de escrever, não faço outra coisa da vida, então eu leio, escrevo, e eu também eu fiz uma formação em artes no começo da minha vida, quando fazia filosofia ainda, então me dediquei bastante tempo assim à gravura, ao desenho, à pintura. Depois acabei não tendo mais tempo para isso, mas me dediquei muito a romances, escrevi 6 romances, mais um livro de contos. Tem vários em andamento. E aí, quando eu tive que sair do Brasil em 2018, no final de 2018, em função de todas as perseguições que tem tudo a ver com misoginia, machismo, a perseguição fascista, né, que no Brasil eu já tinha denunciado em 2015 por meio de um livro. E foi então em 2018 para cá que eu comecei também, voltei a desenhar, e aí agora estou escrevendo vários livros à mão e estou cuidando da vida, cuidando de construir enfim, o que eu vinha construindo, vamos chamar assim, uma obra literária e filosófica e com essa base, né? Então foi isso mais ou menos que eu fiz. Isso é muito interessante, assim. Desculpa, vai. Um detalhezinho só, esqueci, né? Uma coisa importante. Publiquei um livrinho chamado, que é uma espécie de manifesto, que é um livro que se chama Feminismo em Comum, que é um livro que saiu em 2018, que me acompanhou em 2018. Assim, esse livro foi lançado em vários lugares do Brasil. Todos os lugares do Brasil onde esse livro foi lançado foram invadidos. Eu fui perseguida, eu fui ameaçada. E esse livro me acompanhava e eu ficava sempre em dúvida se era o meu livro que estava sendo perseguido ou se era eu que estava sendo perseguida. Porque, por exemplo, para invadirem invadirem, espancarem pessoas, puxarem briga, esses manifestantes que às vezes eram do MBL, mas às vezes eu não sei se eram, porque não estavam identificados, às vezes eles apareciam com camisetas, né? Às vezes até teve alguns que compraram meu livro para poderem entrar nos locais, sabe? E eu fico pensando assim, qual era o objetivo disso, né? O que realmente eles combatiam? Assim, até que ponto era uma questão pessoal, sabe? Eu acho que era uma questão de combater o pensamento reflexivo, combater a filosofia, combater o pensamento, combater o feminismo, combater a crítica, combater quem estivesse pela frente. Naquele momento, quem estava na frente era eu, então foi o meu corpo nesse processo, meu corpo e minha imagem, né? Sim. Mas foi isso, assim, para dar uma notícia. Maravilha. Eu queria falar um pouco sobre o feminismo em comum daqui a pouquinho, assim. Você falou um monte de coisa que, enfim, sua fala foi extremamente rica. Eu poderia entrar para continuar a nossa conversa a partir de vários recortes. Assim, já que você fez o doutorado em Adorno, né, tem um texto que eu sempre ensino para os meus alunos, que é o Educação Após Auschwitz, né? É um texto extremamente relevante, assim, para hoje, né? Que é aquilo que é isso que a gente deve, né? Eu tô com os amigos olhando para lá embaixo. Eu tô numa live com o Brasil, ó, dois brasileiros, brasileiro. Oi, Brasil! Que saudade! Bom passeio! Não peguem vírus, pelo amor de Deus! Não peguem vírus, o que vocês estão fazendo na rua, sabe gente? Volta pra casa. Não contar isso, é o Wagner Schwartz. Não sei se vocês conhecem o Wagner Schwartz, aquele artista que foi atacado também em 2017 por ter feito uma performance no mesmo espírito do MBL, perseguindo o Queer Museu, o Wagner Schwartz, a minha pessoa. Enfim, mas deixa pra lá, falei. Essa história do MBL é muito... Enfim, hoje a gente estava falando justamente sobre isso, né? Será que a gente vai bater panela junto com o pessoal do MBL que está chamando um panelaço contra o Bolsonaro às 5 horas da tarde, quando ele vai falar, né?
Então, assim, desse momento até agora, tantas coisas aconteceram, né? Assim, de 2017 até agora, 2020, eu acho que a situação foi se recrudescendo, né? Foi piorando. Mas, ao mesmo tempo, o movimento de resistência, pelo menos intelectual, assim, foi se construindo, e eu acho que isso liberou um pouco a academia também, né? Muitos intelectuais engajados se sentiram mais livres de fazer pesquisas para além da tradição, já que, né, esse movimento de opressão vindo de fora, assim, estava insuportável, né? Então, eu acho que deve ter alguma influência aí no fato da academia estar hoje tão interessada, assim, né, em filosofias outras, né? Mas, enfim, tem histórias com as pessoas do nosso grupo também, que foram fazer palestra e tiveram suas palestras invadidas pelo MBL, enfim. E tanta coisa, eu queria saber um pouco como é que foi. Também teve aquela história, né, de você ter sido convidada para falar numa rádio, e aí chegou lá, tava o Kim Kataguiri, né, você saiu, e aquilo ficou me reverberando em mim bastante, assim, é uma das imagens fortes, recentes, assim, da sua persona pública né, que estão na minha mente. Porque você tinha lançado logo, né, Como Conversar com Fascistas, e aí você saiu, então, o ato performático de não conversar e a pergunta de será que a gente deve ou não conversar, né? Enfim, você já me fez pensar em diversas vezes, a partir de diversas situações, assim, né? Mas eu não queria falar do MBL, não. Vamos voltar aqui para a história da filosofia, que eles não merecem mais do que esse segundinho da nossa atenção, né? Assim, voltando para Adorno, né? Eu queria chamar essa pergunta assim, né? Porque como esse grupo aqui é muito engajado com o ensino de filosofia, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ, né? A gente se pergunta o tempo inteiro, assim, como os clássicos podem ajudar a gente a pensar o momento presente, né? E como contar essa história da filosofia que nos traz tantos mitos que nos oprimem, né? Por exemplo, essa ideia de um filósofo que é desengajado do mundo, que está para além do espaço-tempo, né? E que é um homem e que enfim, pensa coisas que escrevem coisas que estão para além da nossa capacidade de, né, acompanhar ou ser igual, né? E aí, assim, parte do movimento que eu tenho visto hoje é justamente a gente assumir, junto com o nosso lugar, enquanto mulheres, né, pensadoras, intelectuais, frente à história da filosofia, né, assumir esse lugar, assumir também esse vocabulário, tentar ressignificar o que é ser filosofar, né? Então, assim, professora de filosofia, aí eu queria, né, só trazer de volta esse teminha, assim, do professora de filosofia e filósofa, né? Porque parte do processo de reconstrução do cânone, de reflexão sobre o cânone da história da filosofia, vem com isso, né? Da gente reconhecer, resgatar e reconhecer a obra de mulheres filósofas, né? Do começo da filosofia aos dias de hoje, né? Como estando em par, né? Com a obra dos homens na história da filosofia, né? Então, sei lá, no século XVII, a Anne Conway, a Margaret Cavendish e aí os dias de hoje também, né? Onde é que a gente se coloca dentro desse cânone, né? Enfim, então eu queria que você falasse um pouco sobre esse mito e ao mesmo tempo refletisse, assim, por que condições materiais foram essas, né? Que fizeram a gente considerar que a história da filosofia é essa narrativa bem amarrada, feita por homens para homens, que nos exclui, né? A filosofia canônica histórica é essa filosofia da legitimação do patriarcado. Até a gente se dar conta disso, a gente não se dá conta disso sozinha. Eu me dei conta, sinceramente, eu vou te dizer, eu me dei conta disso sozinha porque eu comecei a pesquisar isso sozinha e comecei a tentar fazer uma leitura da história da filosofia contrapelo, porque eu, por exemplo, não tive mulheres que me dessem aula. Eu não tive professoras feministas que me dessem aula. Então, era uma descoberta autodidática, diariamente, né? E a desconfiança que vinha, claro, eu lia filósofos, você vê sinais dessa compreensão no Benjamin, no Adorno. O Adorno antecipa, o Adorno e Horkheimer na dialética do esclarecimento, que foi uma coisa que eu estudei bastante na minha vida, que eu ensino até hoje para os meus estudantes, é um livro que alerta você para a questão das mulheres na história. E, enfim, também tinha lido O Segundo Sexo, que alerta você demais para essas questões, mas aí você vai descobrindo, mesmo na faculdade de filosofia, Simone de Beauvoir é anátema.
você pega o que esses filósofos super interessantes do corpo, Schopenhauer, Nietzsche, falam das mulheres, são coisas complexas ou questionáveis ou absurdas. O que Kant fala das mulheres é absurdo. E você começa a ver primeiro essas mulheres como objetos e depois essas mulheres como autoras, né, como sujeito da sua própria história. Mas isso você vai também descobrindo. Agora, te contar, essa semana eu dei um curso na revista Cult que chamou Filosofia Feminista, e o meu recorte foi justamente uma discussão sobre o que é essa história da filosofia. E aí eu resolvi contar a história da filosofia não a partir dos pré-socráticos, mas a partir de Safo. E aí, Safo é uma pensadora, a gente pode tratar, assim como você trata, sei lá, Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito como filósofos, não tem por que não tratar a Safo como uma filósofa, e muito mais complexa, no mesmo sentido que Simone de Beauvoir é uma figura, é uma escritora e uma filósofa, uma pensadora infinitamente mais complexa que muitos outros homens que estão aí colocados no cânone. Então, 1000 questões complexas para analisar isso, mas eu acho que somos nós mesmas que precisamos refazer essa conversa. E aí, questionando o próprio sentido da história, o narrador dessa história, o interesse desse narrador, onde o narrador quer que você, como leitora dessa história, chegue, por que as mulheres não deveriam participar, qual é a função delas. A gente estudou a Safo, a gente passou para Christine de Pizan, depois foi para pensar a Idade Média, para passar da Idade Média porque a gente não quis só estudar a misoginia, ou seja, os homens falando mal das mulheres. A gente queria estudar também o que as mulheres falavam sobre tudo. E as primeiras feministas, tipo a Christine de Pizan, ela saca que existe um discurso misógino que precisa ser combatido. Bom, mas aí a gente pegou aquele livro maravilhoso da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, que ensina a gente a olhar direito para a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E é uma releitura crítica do marxismo e uma atualização que muda tudo, né? Muda tudo quando a gente lê aquele livro. Aí você percebe que não é possível você fazer feminismo, para quem ainda não acredita nisso, mas não é possível fazer feminismo sem luta de classes. E só que ela vai mostrar assim, qual foi o erro também de uma luta de classes sem feminismo, né? Quer dizer, a luta de classes precisa acontecer como uma luta das classes que existem. E para Silvia Federici, por exemplo, as mulheres são uma classe. Daí a gente passa, sei lá, tem tantas filósofas, mas vamos citar ali a Mary Wollstonecraft, que era uma mulher que brigava com os filósofos do século XVIII, os iluministas que faziam uma teoria, tipo o Kant mesmo, que fazia uma teoria do universal, do qual era preciso excluir metade da população mundial, que eram as mulheres. Então, coisas desse tipo, assim, que a gente vai percebendo as contradições e as limitações desses filósofos maravilhosos, que eram ótimos para fazer certas análises, mas que muitas vezes jogavam pelo ralo a sua filosofia inteira ao colocar em certas questões sobre as mulheres, que é, por exemplo, Kant jogando fora o conceito de universal ao excluir as mulheres do universal. E por aí vai. Aí depois a gente analisa... Estou contando essas histórias do curso porque eu acho que foi uma coisa muito rica a gente poder rever esse paradigma e entender, por exemplo, por que Simone de Beauvoir escreveu o que escreveu e por que ela também, até hoje, no Brasil, é anatematizada. Então, eu estava contando para as meninas que estavam assistindo o curso que, para elas lembrarem, por exemplo, quando teve aquele Enem, que teve questões sobre a Simone de Beauvoir e que até eu me lembro assim de uns vereadores de Campinas que fizeram uma moção assinaram uma moção contra Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir morreu em 1980 e poucos, gente, pelo amor de Deus. Sim, ignorância, né? Muita. Vestida de luta política, assim, né? Mas é assim, mais que isso, né? Quer dizer, tudo isso. E a gente não pode esquecer que, além disso, é também uma luta cultural. A ignorância é uma cultura. Existe uma cultura da ignorância. E esses caras que hoje são os gurus dos presidentes que fazem o tipo do personagem grotesco que é, enfim, o empoderado desse momento, essas figuras, elas contribuem justamente nessa batalha cultural em nome da ignorância, para que o povo pare de pensar, para que o povo acredite na Terra plana, para que as pessoas pensem que filosofia é
essa lavagem cerebral que esses caras fazem, né? Então, a gente tem que estar na luta toda hora, seja com artigo acadêmico, com uma aula, com um vídeo como esse que você está fazendo, com uma rede de filósofos e por aí vai. É isso que é interessante, assim, né? Nesse contexto de anticientificismo, né? De negacionismo, de luta contra a ciência, estudar é extremamente revolucionário, né? E ainda mais ser mulher e se educar e estudar e produzir ciência é 2 vezes mais revolucionário. Estudar, produzir ciência, ser mulher negra é 3 vezes mais revolucionário, assim, né? Então, assim, a academia está vivendo um momento, eu acho, assim, extremamente profícuo e onde a sua função social, né? Não só a academia, a universidade, mas as instituições, os institutos de educação, as instituições educacionais, né? Públicas principalmente, estão vivendo esse momento onde, enfim, elas têm um papel, né? De transformação social, de mapeamento de desigualdades e de transformação dessas desigualdades a partir do próprio conteúdo que ela oferece, assim, né? Então é bastante interessante, assim, quando a gente vê a história das mulheres, a gente vê justamente que os temas que as interessam são temas por direito à educação, por acesso, por permanência, né? A Mary Wollstonecraft fazendo a crítica ao Rousseau, não, a gente quer uma educação igual, né? A gente não pode ter um outro tipo de educação, a gente não quer ter uma educação menor, a gente não quer aprender só a cozinhar e enfim, fazer aquilo que esperam de nós, né? Que é justamente ser criado para agradar os outros, né? Enfim. Então, é bastante interessante como o tema Mulheres na Filosofia, ele tem uma motivação exegética, né, historiográfica importantíssima, mas, ao mesmo tempo, ele está necessariamente ligado com questões políticas, né, com questões de direito, né, com questões de liberação, né, tem a ver com a luta feminista, né, fundamentalmente, assim. Então, e aí isso mexe com as estruturas da academia, né? Porque não é só ler uma coisa diferente, publicar uma coisa diferente, mas isso, publicar e ler essas coisas implica numa praxis distinta, né? Implica em abrir espaço para outros grupos dentro da academia, né? Sim, isso é fundamental. E a gente precisa expandir essa consciência, porque acho que a gente precisa hoje, como você está falando, vou traduzir no termo diálogo, né? Assim como a gente precisa de mais diálogo no mundo acadêmico, e a gente precisa de um diálogo mais intenso entre o mundo acadêmico e a esfera pública como um todo, porque faz falta, sabe? Eu acho, eu vou colocar assim, eu sempre, né, nessa minha labuta, nesses tantos anos de andando por aí, falando com as pessoas de filosofia, um pouco assim, fazendo divulgação e um pouco também tentando fazer a própria coisa, sabe? Tentando realizar o diálogo. Eu vou te contar, eu sempre me senti muito sozinha. Até porque eu sempre fui muito... Como só ia acontecer, né? Acho que eu sempre fui muito abandonada também pelos meus colegas. E abandonada, assim, porque eu digo, o mundo da filosofia também é um mundo cheio de vaidades. E cheio de vaidade também. Tem, assim, tem as pessoas tímidas, tem as pessoas que construíram outras histórias, cada um constrói a sua, mas tem muita vaidade, tem muita ingratidão e tem muita disputa de poder, assim, uma disputa muito mal feita, né? Muito mal colocada também, e muito feia, né? Muito errada. Enfim, e aí eu sempre me senti muito sozinha, e hoje eu acho que o mais importante é a gente pensar que é preciso que todos nós, que somos professores, que somos responsáveis, que conhecemos o discurso, que conhecemos os jogos de poder, que, enfim, conhecemos o funcionamento do conhecimento, da informação, que a gente venha para a esfera pública. Assim, se eu fiz isso ao longo da minha vida por meu temperamento, por meu jeito de ser, pelas contingências da vida, pelo acaso, isso não pode mais ser assim, não pode ser assim que aconteça. Tem que acontecer de um jeito mais sistemático, mais organizado. Os professores, os intelectuais têm o dever de estar na esfera pública combatendo a ignorância, a estupidez e o obscurantismo. Eu acho isso hoje, sabe? Acho que as mulheres têm que vir, as filósofas, as pensadoras, têm que vir para o mundo, porque do contrário, gente,
Eu me lembro assim, uma vez eu fui demitida porque eu tinha feito a defesa da legalização do aborto. Eu e mais 3, 4, 5, 10 professores, já aconteceu isso conosco. A gente precisa, nessas horas, de muita gente defendendo, para não ter que sermos defendidas, precisa de muita gente defendendo a verdade, muita gente que não tenha medo, sabe? Para que a esfera pública mude a sua mentalidade e as pessoas já não precisem mais virar heroínas de porra nenhuma. Porque eu, por exemplo, não quero ser heroína de nada. Não quero ser heroína. Quero ser uma pessoa normal vivendo. Agora, acabo me envolvendo em brigas e situações e me colocando em posições que são fruto também de uma falta disso na esfera pública. Então, por exemplo, eu não fui candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro porque estava cheio de mulher querendo ser candidata, né? Óbvio que eu fui candidata porque sobrou para mim, né? Óbvio que eu fui candidata até porque faltava candidatos homens, inclusive. Então, faltam pessoas que estejam dispostas a viver a política, fazer a política, discutir a política, como falta gente disposta a falar de filosofia com o povo. Aí a gente não fala de filosofia com o povo, aí vem esses filósofos caretas, sabe? Esses caretas que estão aí ganhando uma fortuna para fazer uma palestra e ficam falando merda, desculpa, mas ficam aí, claro que vários... Não, ocupam esses espaços, né? Porque existe uma demanda, afinal das contas, assim, não é? Assim, vai, mas estou dizendo, falta gente falando de filosofia com o povo. Então, por favor, vamos falar de filosofia. Eu vejo hoje vários jovens no YouTube falando, acho maravilhoso. Acho maravilhoso os meninos, as meninas jovens ensinando Marx, ensinando sociologia, ensinando filosofia. É isso, tem que fazer isso. Isso não impede que você tenha um trabalho acadêmico consistente, sabe? Eu estou lá escrevendo um artigo chato para caramba. Eu já escrevi um livro sobre esse artigo, mas eu resolvi fazer, bom, já que o mundo acadêmico não leu esse livro, né? Já que meus colegas não leram, então eu vou fazer o artigo para eles lerem. Aí estou lá fazendo aquele artigo com 250 citações, 450 notas de rodapé. Ok, é um formato, é um jeito de dizer. Eu quero escrever. Eu não acho chato de fazer, eu acho que deve ser chato de ler. Mas eu gosto, né? Eu gosto. Agora, eu acho que também isso é necessário, porque a gente precisa, nessa batalha por tentar fazer sobreviver as ideias, a gente também pode fazer isso através de diversas formas de linguagem. Então, dá para a gente falar no coloquial e dá para falar também no academiquez, né? Isso, cara, mas é porque você é uma mulher extremamente corajosa, assim, então eu preciso reconhecer, parar e falar isso, né? E reconhecer e agradecer a sua coragem de ter enfrentado, mesmo sendo a única mulher ali disponível, você pegou e vestiu camisa e foi lá, e enfrentou a imprensa e foi candidata mesmo e pronto, acabou. Assim, tem um título de um livro seu que eu acho que é bastante interessante, assim, para trazer aqui, eu já vou falar. Mas assim, então você é corajosa, você é plural, né? Você tem a capacidade de navegar assim por diversas linguagens, né? Isso não é uma coisa que a gente é estimulado a fazer dentro da academia, né? A gente é estimulado, como você falou, a fazer um modelo, produção científica, artigo científico, rigor metodológico, rigor conceitual, não é? Seguir as regras da produção acadêmica e tudo mais. Mas assim, como você também falou, né? Fazer isso não implica em não fazer outras coisas, mas aí que tá, né? Eu acho que a chave tá um pouco nesse título do livro seu, que é Filosofia Brincante, né? Assim, você às vezes a gente precisa treinar não se levar tão a sério, né? Assim, a gente precisa treinar, saber que tem o espaço da academia, tem o momento do rigor conceitual, do quebra-cabeça, né? Da leitura de um texto clássico do século XVII, escrito em latim, cotejado com diversas traduções, e papapá, você vai lá e faz sua contribuição, e tem um momento live no Instagram, né? Assim, e tem um momento... sei lá, coluna na CUT e tudo mais, né? Assim, mas isso parte de um, eu acho, assim, né? De um amadurecimento emocional, assim, em relação à profissão, em relação à sua função social, né? Uma segurança em si também, né? Então, eu acho que na academia tem vaidade, mas tem também muita gente que é cabeçudo, mas não consegue, assim, não tem sei lá, um equilíbrio emocional, um cultivo, né? Uma observação das próprias emoções. Isso está ligado com a história da filosofia. Só terminando, né? Isso está ligado com a história da filosofia também. Também, mas é também a generosidade, sabe? Porque essa coisa, se você leu tudo isso, por favor, partilhe. Claro que você pode partilhar com seus alunos. Eu, gente, adoro a sala de aula, é meu habitat natural. Para mim, vivia na aula.
mas não dá para ficar só na aula. Na aula é pouco diante do que acontece com a sociedade como um todo. A esfera pública está destruída, gente. Então, a gente tem que também participar dessa esfera pública. Eu fico muito feliz, me emociona ver a iniciativa de vocês com essa Filósofas na Rede, porque é isso, vamos lá falar com as pessoas, vai ser bom para todo mundo, não tem por que fingir que não existem as mulheres na filosofia, ao contrário. Agora, tem uma coisa aí também que, quando a gente fala das mulheres, você falando aí dessa coisa de não somos estimulados a isso, de fato, nunca somos estimulados. Eu vivo na contramão e na contracorrente, isso é da minha vida, é da minha formação, é da minha infância, da minha adolescência, é do modo como eu me constituí no mundo, enfim, cada um com a sua ontogênese. Mas, gente, para e pensa. Quando que gente pobre, mulher, gente negra, marcada pelo racismo, quando que essas pessoas são estimuladas a alguma coisa? Não, nós, mulheres, ninguém pediu pra gente estudar. Ninguém pediu para eu escrever livros. Esses dias, um desses que me odeia, não lembro o nome porque eu não guardo, mas, enfim, o sujeito escreve assim para mim no Instagram: para de desenhar e morre. Ô, meu filho, o que eu vou responder? Vai desenhar você também, meu amor. Vai fazer alguma coisa legal. Qual o problema de eu desenhar? Cara, não tem erro desenhar. O problema é meu desenhar. Tô fazendo mal para alguém ao desenhar? Vai você desenhar e para de ameaçar os outros de morte, né? Ou coisa mal resolvida na sua cabeça. E assim, eu tô falando um exemplo extremo de uma coisa assim completamente delirante, de uma coisa louca e má que uma pessoa me enviou, mas em níveis diversos, né, Anastasia? É mais ou menos isso que acontece. Ninguém quer que você faça nada. Eu sei que cada vez que eu escrevo um livro, e por isso eu escrevo cada vez mais, eu escrevo, causo o amor, a compaixão, a gratidão, o carinho de muita gente, a felicidade de algumas pessoas que gostam do que eu escrevo. Agora sim, eu sei que eu causo muito horror também a várias pessoas. Aí eu peço desculpas e escrevo outro livro. Porque eu vou parar de fazer porque tem caras que odeiam, porque tem caras que me xingam, maltratam, mandam mensagens idiotas, fazem coisas. Teve um professor da PUC, famoso, mas não vou dizer o nome, que as meninas gravaram uma aula dele, ele falando mal de mim, e dizendo que esse livro que eu escrevi, o Como Conversar com Fascista, era uma bosta. Aí as meninas, mas professor, o senhor leu? Eu não li. Mas essa mulher... Aí ele falava, essa mulher, se ela vender pipoca, ela é capaz de vender pipoca para ganhar dinheiro. Falava coisas desse tipo. Aí eu ficava assim, quanto ódio. Ele contou na gravação, você não vai acreditar. Ele contou que ele ia na livraria da Travessa e escondia meu livro. Você acredita que o machistão mal ressentido, né? Se ele estiver me assistindo, Queria ser você. Eu não conto para ninguém quem ele é, mas eu conto essa história, porque um dia ele vai me ver, ouvir contando essa história e vai saber o grande bosta que ele é por ficar escondendo o meu livro. Se ele não quer ler meu livro, não leia. Agora, ficar escondendo na livraria para cobrar, para ninguém comprar, tipo, fazendo uma sabotagem de baixa, né? Infantil. O maior xingamento caiu minha cadeira. Esquerdo macho é chamar ele de extrema direita de merda, sabe? E aí esse era o caso, um esquerdo macho com raiva do meu livro, meu. Vai ler, vai fazer uma resenha, diz quais são os erros, se tiver, argumenta. Agora, ficar escondendo é muita inveja, né? E você não pode fazer nada. Mas essa história, até isso já me aconteceu, Anastasia, você acredita? Eu fico impressionada, assim. Na verdade, tem que ter uma vontade, assim, né? É engraçado. Muito, nossa senhora, é muito ódio, né? A esfera pública tem isso, assim, você acaba exposta enfim, sei lá, as tensões aí do mundo, a maldade dos outros, exatamente, né? A gente aprende, acaba, no final das contas, que a gente aprende que existe a misoginia, que a misoginia é uma coisa real, né? Que ela não é uma invenção da cabeça das feministas. Isso é muito interessante, assim, que às vezes eu fico me perguntando por que durante tanto tempo houve essa resistência ao feminismo, né? Desde, assim, do século não, né? Dos anos 70, os dias de hoje, né? Demorou um pouco, assim, teve sei lá, um buraco, eu acho, assim, na luta, né?
E por que isso aconteceu? A sua resposta é porque era um feminismo liberal, mas assim, mesmo sendo um feminismo liberal, por que hoje em dia, assim, tem muita mulher com dificuldade de se reconhecer feminista? Eu fiz recentemente uma palestra no Congresso lá que a Catarina Peixoto organizou lá na UERJ, tem várias iniciativas, aliás, novas, bonitas e boas acontecendo agora na academia no Brasil. Eu queria muito que você estivesse por aqui para estar junto com a gente. Você não está sozinha, então pontuando essas coisas aí. Tem coisas incríveis acontecendo. Tem o blog da Unicamp, Mulheres na Filosofia. Tem o Colóquio Vozes, que começou lá na URGS, com a Gisele Seco, a professora de lá. Ah, travou! A professora a Gisele Seco, que era da URGS, agora ela está na UFSM, ela fez, eu esqueci qual foi o ano, acho que 2016, 2017, ela fez o colóquio Vozes, né, femininas na filosofia, que gerou o segundo Vozes que aconteceu no Unicamp, e isso gerou um movimento super bonito, assim, de mulheres nos departamentos de filosofia se organizando para publicar coisas, para fazer colóquios, né, virar público, enfim. Tem um monte de coisa bacana aí acontecendo, é um esforço hercúleo, né? Porque acho que a Gisele tá falando aqui que foi em 2017. Assim, o esforço também agora é meio que trazer enfim, trazer os homens para pensar sobre esse tema também, né? Assim, o que nessa nossa discussão mais indo sei lá, para um lugar mais libertador, né? Pensar em falar com esses caras pode parecer ir numa direção não tão interessante, né? Porque a gente ainda precisa também da solidariedade feminina, feminista, né? A gente precisa ainda fortalecer a nossa prática comum, assim. Mas, enfim, faz parte do jogo político também, né? Eu acho que, como eu já vi você falando, como a Bell Hooks fala, e, enfim, o feminismo é importante para os homens também, né? É preciso que eles entendam que o feminismo faz bem para eles também, liberta eles também, né? De várias opressões do machismo. E aí, assim, então eu fico me perguntando por que as mulheres que menos se interessam pelo feminismo são as que mais precisam dele, né? E aí, assim, já entrando no seu livro Feminismo em Comum, assim, você pode falar um pouquinho do feminismo em comum, feminismo para todas, todes e todos, não é? E eu queria que você falasse um pouquinho da tese desse livro para a gente começar a encerrar assim, a nossa live também, porque a gente já está falando um monte. E eu queria te fazer uma pergunta sobre o livro no final, assim, então, sei lá, mas fala um pouquinho, assim, brevemente do livro. A gente pode escolher um aspecto bem pontual, assim, porque a gente já escolheu um aspecto super amplo, né? E acabou que a gente também está se conhecendo nessa live, então rola muito assunto. Mas eu tenho que dar aula daqui a pouco também, então é bem o tempo de acabar a live. Olha só, aula online, tá, gente? Esse livro eu escrevi por diversos motivos e é um livro que tem me dado muita felicidade porque ele tem sido lido sobretudo por muitas pessoas, assim, muitas, mas sobretudo me alegra quando eu vejo as garotinhas muito jovens, de 14, 15 anos, lendo esse livro, porque aí elas, assim, eu recebo notícia de gente que está lendo com 90 anos, vários homens que leram, muita gente que leu, e eu acho que a proposta dele é justamente ser um livro que propõe essa ideia de um feminismo antagonístico, de um feminismo que é feliz com a sua própria condição, na sua pluralidade, multiplicidade, complexidade. Então, um feminismo que não busca consenso, mas que busca, eu chamo de feminismo dialógico, não busca consenso, busca o diálogo, aceita a diversidade, gosta, que ama o feminismo irritado, incomodado, ofendido, que eu curto pra caramba, que curte. Eu gosto, eu acho legal que o feminismo não seja uma coisa dócil e mansa para as pessoas. Não tem essa obrigação, não tem porquê isso. E ao mesmo tempo, assim, é um livro que eu escrevi fazendo uma coisa que eu acredito que é da história da narrativa feminista, que é a mulher que fala de si mesma e que conta para as outras o que aconteceu com ela, fazendo um link dos aspectos pessoais com os aspectos universais. Então, eu contei várias coisas, as coisas que importavam da minha vida, que eu precisava colocar ali, porque elas tinham a ver com uma luta
feminista, política, ampla, social. Eu contei um pouco da história da minha família, porque é preciso que você diga também de onde saiu a sua afetividade feminista, né? Assim, você está falando que você é feminista, o que aconteceu com você? Quais são os marcos, os eventos, as pessoas, os modelos? E eu acho mesmo que eu aprendi a ser feminista um pouco assim na intuição, realmente foi na intuição da vida, mas a outra parte foi ter estudado essas mulheres e eu ter compreendido. Até hoje, assim, eu acho emocionante ler essas filósofas do passado e pensar, poxa, essas mulheres fizeram tudo isso, escreveram tudo isso, perceberam tudo isso, e a gente ainda está aqui. Por sorte a gente está aqui, porque elas abriram caminho para nós, né? Mas a gente ainda está aqui, ainda tem esse tanto de violência contra as mulheres, ainda tem esse tanto de violência doméstica, de feminicídio, essa pífia ação das mulheres no parlamento. A gente ainda está aqui, o mundo ainda é patriarcal. Não pode ser. A gente tem que derrubar essa porcaria de patriarcado. E essa queda do patriarcado só vai acontecer numa queda do capitalismo, quando a gente conseguir derrubar o machismo. E isso se faz por diversos caminhos. Não tem um método só, né? E aí a gente tem que ir especializando o conhecimento para poder especializar também a praxis, né, que se gera nessas investigações. Então, Anastásia, muito obrigada por essas perguntas, por essa abertura, por terem, enfim, você e as colegas criado esse grupo, né, essa abertura, nessa janela assim, para um mundo de feminismo e de filosofia feminista, que é absolutamente fundamental. Eu agradeço muito, pena que eu não posso ficar mais, vocês também não podem, mas foi um prazer. Foi enorme, muito obrigada. Eu queria reforçar que nem você, nem outras mulheres e meninas que estão aí nos assistindo, né, estão sozinhas. Hoje eu acho que a academia está fortalecida em alguns setores, né? Ela, claro que toda instituição é plural e tem as suas lutas, mas assim, existem pessoas comprometidas, né, mulheres comprometidas com acesso, com permanência, com representação, né, com o lugar, né, de conseguir abrir espaço cada vez mais assim para as mulheres poderem participar desse diálogo intelectual, né? Poderem exercer e ter acesso, exercitar o direito à intelectualidade, o direito à filosofia, como diz o Antônio Cândido, o direito à literatura, né? Temos o direito à filosofia também. Lindo. E, enfim, a gente tá aí, então eu queria também, sei lá, dizer que vamos manter o contato aí para você participar das nossas iniciativas também, a gente abrir mais essa janela, fazer uma casinha. Criar uma cidade das mulheres, como dizia a cidade das damas, não, né? Das mulheres, das mais diversas, né? De todos os lugares, enfim. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Enfim, é isso. Vamos continuar aí a nossa conversa depois. Essa live vai ficar gravada no nosso canal no YouTube, então depois o pessoal vai poder assistir aí. E, bom, fiquem bem. Aí, um beijo pra vocês. E até mais. Até já. Tchau, Márcia. Obrigada. Obrigada.